Olá galera, hoje vamos falar da história da fitopatologia, como que a fitopatologia surgiu, que é a nossa disciplina, beleza? Então a fitopatologia começou com os primeiros relatos de doenças em plantas. Nós temos os primeiros relatos na Bíblia e por Teofrastos em seus livros História Plantarum e De Causas Plantarum. Então na Bíblia, no Velho Testamento, estão os primeiros relatos aí de doenças em plantas. Então na Bíblia, vamos pegar alguns textos, tem vários textos que falam de doenças em plantas. E lá em Gênesis 41, versículos 22 e 23, é onde o faraó relata seu sonho para José. José era um interpretador de sonhos e fala sobre os 7 espigas que surgiram boas e 7 espigas que surgiram queimadas pelo vento oriental, com crestamento, espigas de trigo. Então é o primeiro relato de doença em uma cultura. Então já prejudicava as doenças nas culturas naquela época. Nós temos também o surgimento da fitopatologia mesmo como uma ciência, foi no século XIX. Então todo esse período antes é chamado de período místico. Aí já no século XIX, o chamado período da predisposição, se começava a verificar que as doenças, se acreditava que as doenças eram predispostas a algumas doenças. E em junho de 45 na Bélgica, surgiu uma doença que atacou plantações de batata. E no ano seguinte, em 1846, ela atingiu a Irlanda. A Irlanda era um país pobre naquela época e a população se alimentava basicamente de batata. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram de fome por falta de batata. A população mais pobre consumia cerca de 8 quilos de batata por semana. Então, naquela época, a população era de 8 milhões. No ano seguinte, passou a 5 milhões. 2 milhões de pessoas morreram e 1 milhão de pessoas saíram do país. E é conhecido como o período da Grande Fome na Irlanda. Então, causou o maior impacto de uma doença em uma planta que se tem relatos na humanidade. Então foi um impacto muito grande naquela época. Mas um período um pouco mais para frente, nós temos o chamado período etiológico, segunda metade do século XIX. E surge a microbiologia como uma ciência. Então, Louis Pasteur e os postulados de Koch foram grandes descobertas na microbiologia sobre micro-organismos, sobre como controlar micro-organismos, técnicas de asepsia, tudo surgiram nesse período. Grandes avanços na medicina, na microbiologia e também na fitopatologia, no estudo das doenças em plantas. Então, a fitopatologia também surge como uma ciência a partir daí. E já entrando no século XX, o início do século XX, nós temos o chamado período ecológico, que é quando se começa a relacionar o meio ambiente com as doenças. Então muitas doenças são justificadas aí pelas alterações no clima, ou mesmo as espécies que existem disponíveis para os micro-organismos. E já a partir dos anos 40 e 50 se começa a estudar mais a fisiologia da planta. Por que a planta tem doença, por que os patógenos conseguem atacar as plantas e como que as plantas se defendem dos micro-organismos. E também o estudo do crescimento das doenças, o estudo da epidemia, chamada de epidemiologia, surge nesse período também. E mais atualmente, hoje nós temos o uso da biotecnologia, da genética, estudando doenças em plantas. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula. Até mais.